Livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 30. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Lembra, no vídeo anterior a gente viu aqui no capítulo 4, versículo de 1 a 13, que Jesus foi batizado por João Batista. No momento do batismo, desceu uma pomba, né? O Espírito Santo em forma de pomba, e Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto. E lá ele passou 40 dias jejuando e foi tentado pelo diabo. A gente parou aí. Então o texto aqui está continuando, ó. Ainda, né, no poder do Espírito, ele voltou para Galiléia e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Aqui começa o ministério de Jesus. A partir do seu batismo começa o ministério. Ele vai jejuar, se prepara e agora foi dada a largada. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Lembra, eu falei isso aqui no vídeo anterior. Pela cultura judaica, até onde eu sei, tá? Se eu estiver falando alguma informação errada, alguém pode me corrigir aqui nos comentários, mas até onde eu sei. Pela cultura judaica, um homem só poderia ser mestre a partir dos 30. Por isso que Jesus aqui, ele tinha cerca de 30 anos, foi batizado e começa o ministério dele. Jesus respeitou toda a lei que foi dada por Moisés e também as tradições judaicas. Jesus cumpriu toda a lei, todas as regras, e aqui não foi diferente. Então, ele começa a ensinar nas sinagogas porque agora ele tem idade para isso. Agora ele está dentro das normas, das regras. Versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Vamos lembrar que Jesus nasceu em Belém. De Belém, ele fugiu para o Egito. Os pais de Jesus fugiram para o Egito. Lembra? Herodes deu a ordem de matar todos os meninos até 2 anos. Então, eles fogem para o Egito. Não se tem exatamente a idade, mas durante alguns anos Jesus ficou lá. Então, os primeiros anos de vida de Jesus foram no Egito. Depois eles voltam para Nazaré e é onde Jesus foi criado. Tá? Ele não nasceu em Nazaré. Ele é Jesus de Nazaré porque ele foi criado lá. E eu vi alguns estudos de que Nazaré era um vilarejo muito pequeno, assim, de, sei lá, 200, 300 habitantes. Então é óbvio que todo mundo conhecia Jesus, né? E ele começou a ensinar na sinagoga, como era de costume. O texto já está dizendo que ele já fazia isso. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Como era feito? As pessoas não tinham como a gente tem hoje a Bíblia, né? Você tinha na sinagoga os rolos, vocês já devem ter visto isso. Eu não sou uma exímia desenhista, porém, aqueles rolos. E aqui era escrito. Então, eles abriam o rolo e iam lendo para as pessoas. A tradição da cultura judaica, ela era oral. Existiam os escritos, mas eles ficavam na sinagoga. As pessoas não tinham um em casa, como a gente tem hoje. Eles se reuniam, alguém lia, explicava, enfim, eles ficavam ali estudando. Então, é isso que Jesus está fazendo aqui. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou. Eu acho isso maravilhoso. Encontrou. Guarda isso aqui que a gente vai ser importante daqui a pouquinho. O lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. Isso aqui é uma profecia. Para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui na notinha de rodapé, ó, letra E, está dizendo aqui embaixo que isso está em Isaías 58:6 e em Isaías 61, de 1 a 2. Se quiser dar uma olhadinha lá depois, sugiro que você leia esses textos. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, né, que é a pessoa que vai guardar lá no estoque, e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, ou seja, ele era uma pessoa de boa oratória, né? Uma pessoa interessante, as pessoas queriam saber o que ele tinha para dizer. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha só. Ele leu uma profecia de Isaías que falava sobre a vinda do ungido do Senhor,
O que esse ungido iria fazer? Pregar as boas novas, que significa evangelho. Então ele vinha pregar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista ao cego, liberar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Olha que poderoso! É a profecia do Messias. E aqui, publicamente, na cidade onde ele cresceu, onde ele conhecia todo mundo, ele está declarando: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Olha só, eles estavam vendo que Jesus tinha poder e autoridade no que falava. Eles queriam ouvir o que Jesus dizia. Jesus declarou que ele era o Messias. Aí as pessoas, ué, mas não é o filho de José? Mas eu cresci com esse cara, a gente jogava bola junto. Não, aqui do bairro, era meu vizinho. E aí, por conhecer demais a Jesus, eles começaram a duvidar. A missionária Camila Barros, vou deixar o nome dela aqui, procura a página dela aqui no YouTube e se inscreve, gente, acompanha as pregações dela. Ela é extremamente profunda, uma mulher que estuda muito a Bíblia. As pregações dela são ótimas. E em uma das pregações ela cita isso daqui e ela diz o seguinte: a distância nos traz honra. Vou explicar. Então ela dá esse exemplo. Como ela é conhecida, ela é famosa, quando ela vai pregar em uma igreja onde ninguém conhece ela tem honra. As pessoas falam, ó, missionária Camila, querem tirar foto e querem não sei o quê, né? Existe aquela honra. E aí ela fala, quando eu tô na minha casa, eu quero tirar foto, ninguém quer tirar foto comigo. Eu saio correndo, ninguém quer sair nas fotos. As pessoas me veem de pijama, né? Então a intimidade diminui a honra. E aí aqui é o que vai acontecer nesse texto. Quando eles começam a falar, mas a gente não conhece, como que ele pode ser profeta? A gente conhece ele, como se os profetas saíssem de um buraco, não tivessem vida, família, vizinhos, né? Não faz sentido, mas é assim que a nossa cabeça funciona. Versículo 23. Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Gente, isso aqui é muito profundo. Isso daqui para mim foi libertador. Vamos lá. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, olha, eles estavam adorando, agora mudou. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Eu quis ler o texto todo para não ficar interrompendo, mas eu vou voltar aqui, pedaço por pedaço. Vamos lá. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Vocês certamente vão citar esse provérbio. Provérbio é ditado, né? Por exemplo, a gente tem em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Essas coisas. Então era um provérbio deles. Médico, cura-te a ti mesmo. Por quê? Gente, isso aqui, para mim, foi libertador. E eu vou passar isso para vocês, porque eu creio que mais gente precisa ouvir isso. Eu fui a primeira a me converter na minha casa, há mais de 20 anos. E até hoje, ninguém na minha família se converteu. Ninguém. Eu continuo sendo a única cristã na minha casa. Na minha família, né, minha mãe, irmãs, meu marido é cristão. Hoje a minha família é meu marido, nós dois somos cristãos. Mas na minha raiz, onde eu nasci, aqui, que nem Jesus, lá onde eu fui criada, ninguém se converteu. E eu passei muitos anos ouvindo de pastores, de líderes, de muita gente, que eu não poderia ter um trabalho missionário enquanto, olha o erro, eu não salvasse a minha família. E eu passei muito tempo com culpa e achando que realmente eu não poderia, que eu era uma crente, que tinha falhado, que eu era incompetente, porque eu não salvei a minha família. Mas a Bíblia nos diz que quem salva, quem convence é o Espírito Santo. E um dia, estudando esse texto, Deus me curou
dessa culpa que eu carregava e que era um peso para mim. E isso me impedia de fazer outras coisas. Eu não me sentia apta a desenvolver um trabalho missionário, a falar de Deus, a falar de Cristo, porque na minha família as pessoas não tinham se convertido. Então é isso aqui, você vai falar de Deus para um monte de gente, mas na sua casa as pessoas não se converteram. Primeiro converta as pessoas da sua casa, ganhe os seus pais, os seus irmãos, depois você vai pregar. Não, querido, nenhum profeta é aceito em sua terra. Isso significa que você nunca vai conseguir levar a sua família para Cristo? De jeito nenhum. Conheço muitas pessoas que se converteram e hoje a família toda está na igreja. Porém, é o espírito que convence, a pessoa tem que estar disposta. Assim como na parábola do semeador, hoje aquela terra não germina a semente, não cresce árvore, não dá fruto. Não que um dia isso não vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, você não pode ficar paralisado. Lance suas sementes todos os dias. Você não é aceito aqui? Vai para lá. Não tem problema. Olha o que acontece com Jesus. Jesus, o Messias, aquele que todo mundo esperava, em carne e osso, ali na frente deles, que teve uma vida correta, que teve uma vida santa. Jesus não era um pecador. Eles não têm nada contra Jesus aqui para jogar na cara dele, você foi o que fez. Nada. Simplesmente o fato deles conhecerem Jesus, eles não aceitaram. E Jesus está dizendo para a gente aqui que nenhum profeta é aceito em sua terra. Aí, olha o que ele vai falar. Ele vai voltar em duas histórias muito conhecidas e muito importantes. Aqui Jesus cita dois textos muito importantes na Bíblia. Eu vou passar eles muito por cima para o vídeo aqui não ficar tão longo, mas eu sugiro que você depois estude, pesquise, leia sobre esses textos, pesquisa e pregação na internet. Eles são muito profundos e muito importantes, tá? São histórias muito importantes. Elias era um profeta que viveu no tempo do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. Jezabel era uma endemoniada. Jezabel tinha seus sacerdotes, prestava culto a outros deuses, fazia cerimônias de sacrifício. Jezabel era terrível. E tem uma passagem da Bíblia em que Elias desafia Jezabel. E ele fala: você pode mandar os seus 400 sacerdotes, né, que são os caras que serviam para ela lá no templo, que serviam ao diabo junto com ela, e eu vou provar que Deus é mais poderoso. E nesse dia tem manifestação do céu, Deus manda fogo, enfim, ele desafia todos eles. E Elias mata 400 desses profetas de Jezabel. Após matar os profetas, ele foge para uma caverna e ele entra em depressão. Ele fica nessa caverna sendo alimentado por Deus, Deus manda as aves levarem comida para ele bebe água, tal, não sei o quê. E é um tempo de seca na terra. E Elias fica deprimido e Deus fala para ele: vá para Sarepta, que lá você vai encontrar uma viúva. Deus explica para ele tudo direitinho. Você vai ficar na casa dessa viúva e eu vou mandar provisão para vocês dois. Quando Elias chega na casa da viúva, ela está preparando o último pão que ela tinha, o último azeite e a última farinha. E o profeta fala para ela: você faz primeiro para mim, que Deus mandou. E aí a farinha não vai acabar na sua botija, a farinha e o azeite não vão acabar na sua botija até que a seca acabe. A viúva faz isso, alimenta Elias, eles comem juntos e Elias fica na casa dela durante, agora eu não sei se é da minha cabeça ou se o texto diz, mas acho que por cerca de quase 2 anos. Ele fica morando na casa dessa viúva e, de fato, a farinha e o azeite nunca acabam. Num tempo de fome, de seca, Elias fala: até que venham as chuvas, a comida na sua casa não vai acabar. E é assim que acontece. Então, é esse texto aqui que Jesus está citando. Contei toda essa história. Agora vamos lá. Olha o que Jesus diz. Eu asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Ou seja, não tinha só aquela, tinham várias. Quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Isso que eu estava falando, teve seca na terra. Então, tinham muitas viúvas com fome. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas. Para onde Deus mandou Elias? Para uma estrangeira. Elias não foi para nenhuma viúva judia. É isso que Jesus está dizendo aqui. Senão uma viúva de Sarepta, a cidade da mulher, na região de Sidom. Nenhum profeta é aceito na sua terra. Elias foi para onde? Sarepta,
não ficou com os judeus. Pelo contrário, os judeus estavam querendo matar Elias. Aí olha aqui, ele cita outra passagem. Essa história que Jesus vai contar aqui é no tempo de Eliseu. Eliseu era aprendiz de Elias. Ele era o moço de Elias. Quando Elias morre, Eliseu assume o lugar dele. Então ele está falando aqui de uma segunda geração, certo? Isso aconteceu no tempo de Elias, uma geração depois, Eliseu. Essa história aqui vai falar sobre Naamã. Naamã era um líder militar, um general, não sei a patente, de um povo inimigo de Israel. Eles invadem Israel, ganham a batalha e levam as mulheres e as meninas como cativas. Na casa de Naamã vai uma menina judia escravizada. Ela vai trabalhar na casa de Naamã como serva. E ela vê que Naamã é leproso. Essa menina conta para a esposa de Naamã, fala: olha, lá em Israel tem um profeta que pode curar o seu marido, o profeta Eliseu. A esposa convence Naamã. Naamã vai até Eliseu e ele é curado. A história é longa, tá? Eu vou resumir aqui, depois leia também. Essa história é muito importante, é bem legal. Naamã é curado da lepra. Naamã era sírio, inimigo do povo de Israel, chefe do exército, e Eliseu cura. E olha o que Jesus vai falar sobre essa passagem. Olha isso. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, ou seja, tinha um monte de leproso israelita para Eliseu curar. Mas quem que ele curou? Somente Naamã, o sírio. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Eu entendo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Então vocês não estão me aceitando. E o que vai acontecer com vocês é isso aqui. Eu vou fazer para os estrangeiros e vocês não vão receber. Conhecendo o fim da história, a gente sabe que depois da crucificação de Jesus, a salvação veio para todos, veio para nós. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui que está assistindo esse vídeo não é judia. Então veio para nós, os gentios. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem são os seus? Os judeus. E porque eles não receberam, ele foi para todo o resto. Então é isso que Jesus está falando aqui. Se vocês não me aceitam, eu vou para os estrangeiros. Vocês vão deixar de receber a bênção de vocês. E aqui, gente, é muito sério isso. Existe hoje no mundo um clima de xenofobia, de gente que não quer pessoas estrangeiras, de perseguição aos estrangeiros. O cerne do cristianismo, desde as leis de Moisés, desde as leis dadas por Deus, é receber bem o estrangeiro, acolher o estrangeiro, porque no fim das contas, quem recebeu a salvação é estrangeiro nessa terra. Nós não somos daqui, de lugar nenhum. Então, se aí onde você não está sendo aceito, não tem problema nenhum, meu querido. Vá para Sarepta, vá para a Síria, mas vá. Não deixe de fazer. Quando Jesus fala isso, eles ficam muito furiosos. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina. Olha o que eles fizeram. Eles arrastaram Jesus até o topo da colina para tentar matar. Eles que cresceram com Jesus, conheciam Jesus desde a infância, agora estavam decididos a matá-lo. E aqui o que eu acho mais interessante é o que Jesus faz. Passou por entre eles e retirou-se. Jesus não manda fulminar, não joga um raio na cabeça deles, não amaldiçoa até a quinta geração. Ele faz exatamente o que ele disse para os discípulos: quando vocês forem a uma cidade e não te receberem, tire a poeira da sandália dos seus pés e vão para outra cidade. Ele vai embora. E a Bíblia nos diz, tem textos que nos dizem em Marcos, que a cidade de Jesus foi onde ele menos pôde fazer milagres. O texto diz exatamente isso, que ele não pôde fazer milagres por causa do coração duro das pessoas, ou seja, foram os que menos receberam. Então, meus queridos, duas lições aqui, vamos anotar. Eu gosto muito de usar essa Bíblia aqui para estudo, indico ela para vocês em quase todos os vídeos, chama Bíblia Anote. Ela tem espaço para anotação na lateral e alguns modelos têm espaço aqui embaixo também. Toda vez que eu leio um texto, eu pego as principais ideias, informações, o que eu aprendi naquele momento e rascunho aqui, rabisco. Porque quando eu vier reler, isso já está anotado, tá bom?
Se você quiser adquirir uma Bíblia parecida com essa, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com os lugares que vendem. E aí tem vários modelos, várias traduções, vários preços. Você vê qual que é melhor para você. Bom, aqui eu fiz um resumão. Então, Jesus em Nazaré leu Isaías e foi rejeitado, certo? Aí aqui ele vai embora pacificamente. Então, primeira coisa que a gente tem que aprender: onde não somos bem-vindos, limpamos a poeira do nosso sapato e vamos embora. Você entrega o que você tem para entregar, você fala o que você tem para falar e vai embora. O ir embora é físico e também é emocional, porque às vezes a gente fica revisitando os lugares. Já aconteceu comigo algumas situações de Deus me mostrar algo a respeito da vida da pessoa, de entregar a palavra, falar, ó, não vai por esse caminho que isso aqui vai dar errado, Deus tá te avisando. A pessoa faz o quê? Exatamente o que eu falei que não era pra fazer. E aí por muito tempo eu ficava com raiva. Teve uma época em que eu ficava magoada, falava, meu Deus, não é possível, Deus alertou e a pessoa tá lá batendo a cabeça. Sim, porque o nosso papel é lançar a semente. Se ela vai cair em terreno fértil ou não, é outra história. O que Deus te mandou fazer? Vai pregar? Vai dar o testemunho? Vai agir na vida daquela pessoa? Vai doar aquela cesta básica? Você vai fazer e vai embora pacificamente se não encontrar um terreno onde as pessoas queiram te receber. Ponto. Não sofra, tá? Se liberta disso, isso é diabólico na nossa vida. Isso atrasa a nossa caminhada, isso atrasa a entrega daquilo que a gente foi chamado para fazer. Então, duas lições aqui no texto. Não sofra pela rejeição, isso não é pessoal. Quem rejeita não rejeita você, rejeita Cristo, tá? Isso é importante a gente entender. Não é pessoal. Não é sobre você, é sobre Jesus, é sobre o reino. E o segundo, não menospreze os de perto. Não seja você a pessoa que ri, que zomba, que caçoa, que duvida daquele que está perto. Se alguém chegar para você e falar, ó, Deus falou comigo, eu vim para isso, isso e isso, e aquilo parecer muito absurdo, muito grande, porque você tem intimidade, você conhece aquela pessoa de perto, não recorra no risco dessas pessoas, porque o que a Bíblia nos diz? Eles foram os que receberam menos milagres, porque duvidaram por causa da dureza do coração, porque não receberam Jesus. Então, nem sofra por ser rejeitado e nem menospreze os de perto de você. Que Deus te abençoe.